Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 11, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Neste dia 10 de setembro, próximo domingo, nós estaremos comemorando o Dia Nacional de Missões. E desde já eu quero parabenizar, missionário, você que prega o Evangelho no nosso Brasil afora e também fora do Brasil. Que Deus possa o abençoar e continuar sendo contigo na obra do Senhor. Nós também cooperamos com o Reino de Deus aqui no nosso estado, fazemos missões no interior do estado do Rio Grande do Norte, em especial aqui no campo de Parnamirim, cidade onde congrego na Assembleia de Deus. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho de missões, visite o nosso Instagram, Cristão Missionário, tem na descrição aqui do nosso vídeo, no nosso canal. E Deus possa o abençoar. Nós cooperamos com a obra do Senhor, com 2 construções de igreja no interior do nosso campo. Lá fazemos missões cooperando com os obreiros e também pregando o evangelho do reino de Deus aqui na nossa cidade, em especial na Feira Livre, aqui no mercado. Que Deus possa o abençoar mais uma vez, em nome de Jesus. O texto áureo diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é a nossa leitura bíblica em classe. No capítulo 2, versículos do 1 ao 12, nós não iremos ler, mas iremos fazer aqui menção. Nesta lição especificamente não veio a palavra-chave, mas eu gostaria aqui de pontuar. É convicção. Os objetivos de nossa lição, temos 3. Estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus, reconhecer que o amor sacrificial e abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus. Nesta lição nós iremos ver os 3 aspectos da convicção cristã: o aspecto espiritual, moral e social. Nós iremos aqui pontuar em cada um desses pontos de nossa lição, um desses aspectos. E é importante você ver o nosso vídeo até o final. Tirando das lições, ou melhor, tirando a lição da vida do apóstolo Paulo, nós iremos aqui aplicar a nossa própria convicção de Cristo, né, em nossa vida. Convicção espiritual, moral e social. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, convicção espiritual. O número 1, poder do Espírito. O evangelho ele foi proclamado na Europa através do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo tem uma visão na cidade de Troade, em que se apresenta para ele um varão da Macedônia e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa visão, eles compreenderam, Paulo e os apóstolos que acompanhavam-no, Paulo e Silas, pregaram o evangelho em Filipos e depois em Tessalônica, anunciando a salvação em Cristo Jesus com convicção. O evangelho, então, foi pregado na convicção e no poder do Espírito Santo, convicção dos apóstolos. E houve salvação e libertação naqueles lugares, em especial Tessalônica. O evangelho foi ministrado com ousadia e no poder do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao 10, o versículo 5 está citado pelo nosso comentarista, diz, sobretudo no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. A convicção que Paulo teve para pregar o evangelho na cidade trouxe salvação e libertação de vidas. Da mesma forma que, quando nós pregamos o evangelho com convicção e no poder do Espírito Santo, há resultados. Deus, através do Espírito, salva, liberta, cura, e o próprio Senhor Jesus, ele coopera também, batizando com o Espírito Santo. Na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo, pontua o nosso comentarista, melhor dizendo, intelectualismo humano,
e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, quando o Senhor Jesus conclui o Sermão do Monte, o Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7. Na sua conclusão, o evangelista registra que o Senhor Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Note, a convicção, a autoridade dada pelo Espírito Santo traz uma convicção espiritual para se propagar, se pregar o evangelho do reino de Deus. E o Senhor Jesus falava com autoridade e não como os religiosos de sua época. O número 2, confiança em Deus. O apóstolo Paulo declara na sua carta aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 2, versículo 2, que ele havia padecido agravos em Filipos. A parte A do versículo. Note que mesmo tendo sofrido agravo, ele faz uma descrição do que tinha acontecido com ele antes de chegar em Tessalônica. Em Atos capítulo 16, o contexto até chegar no versículo 25, ele expulsa o demônio de uma jovem possessa que dava grandes lucros aos seus senhores. Por conta deste milagre de libertação, operado por Paulo, através do Espírito Santo, na vida dessa jovem, ele foi preso, junto com Silas. Foram apanhados, açoitaram eles dois e foram presos no cárcere interior. Diz o texto que eles estavam presos quando, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Note que eles tinham todo o direito de reclamar. Eles poderiam até, na lógica humana, questionar o porquê da situação deles estar se agravando. Estavam presos, tinham sido açoitados por causa de uma libertação, de um milagre de libertação operado pelo Senhor através de suas vidas. Mas eles não fizeram isso, não reclamaram, não murmuraram. Diz o texto que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os milagres de libertação ali do cárcere deles dois aconteceu. Note que Paulo tinha uma convicção de que havia sofrido perseguição. E ele mostra para a igreja que não foi motivo para desvanecer na fé, muito menos de deixar de pregar a palavra de Deus. Eles não desfaleceram. E eles mostram o exemplo de que, mesmo em meio às lutas, não podemos desfalecer na pregação do evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus fala para o anjo da igreja de Esmirna, dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Esse texto também faz nos pensar que a nossa vitória, a vida eterna, depende da nossa fidelidade. Como o anjo da igreja foi encorajado a ser fiel até a morte, ser fiel ao Senhor, à sua palavra, até a morte, nós também da mesma forma teremos a vitória, a coroa da vida, se formos fiéis até a morte. O número 3, fidelidade na pregação. O apóstolo Paulo descreve também na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que está também na leitura bíblica em classe, ele diz: "Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência." Note, não houve engano nem fraude na pregação do evangelho naquela cidade. A doutrina cristã não é uma fábula. Em outras palavras, o termo fábula aqui no texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, é traduzido literalmente por mito. Ele ensina, o apóstolo ensina ao obreiro Timóteo, nem se deem a fábulas, nem a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Note, o termo fábula aqui é literalmente mito. A Bíblia, a palavra de Deus, não tem mito. O mito é uma história sem autoria. A Bíblia tem autoria. E o apóstolo mostra que a doutrina cristã, ensinada por ele naquela cidade, em Tessalônica, não continha fábula, não era coisa fabulosa, não continha mitos. Da mesma forma, ele diz a Timóteo
que não ensine outra coisa aqueles obreiros, senão a verdade. Nem se deem a mitos, a fábulas, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Em outras palavras, da mesma forma, temos que ter também fidelidade na nossa pregação. Manter a fidelidade na pregação é essencial para todo obreiro cristão. Bendito seja o nome do Senhor. O comentarista, ele conclui dizendo: manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, convicção moral. A segunda convicção que o cristão deve ter, além da espiritual, é uma convicção de comportamento, convicção moral. Isso vai influenciar suas ações, sua reputação, a forma com que as pessoas o observam e a sua vida em especial. O número 1, retidão nas ações. A conversão do crente, da pessoa que entrega sua vida a Jesus, opera uma transformação moral, uma transformação no seu comportamento, na sua conduta. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz o apóstolo São Paulo, através da instrução da segunda carta aos Coríntios: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Note, nova criatura, se alguém está em Cristo, há uma transformação em sua natureza. Assim, o comentarista pontua também que uma nova transformação, a Bíblia ensina a transformação de conduta na vida cristã, faz com que a pessoa deixe a mentira e fale a verdade, segundo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 em diante. Deixar o furto e ser honesto, 4 e 28 de Efésios. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, verso 29. Neste aspecto, o apóstolo Paulo afirma, 1 Tessalonicenses 2 e 5, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Em outras palavras, a retidão é uma conduta daquele que foi transformado, teve sua vida mudada por Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos ensina o apóstolo São Paulo na instrução da carta aos Colossenses: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O número 2, reputação ilibada. Uma pessoa de ilibada reputação é uma pessoa que tem idoneidade moral. Em outras palavras, o seu comportamento, a sua conduta, a sua moral é honesta. Em Atos capítulo 6, versículo 3, o escritor São Lucas registra uma murmuração dos crentes de língua grega, crentes judeus de língua grega, que foram reclamar com os apóstolos que suas viúvas não estavam sendo atendidas no ministério cotidiano. E os apóstolos dão uma solução para eles, dizendo: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eu quero lhe chamar a atenção para esta expressão, boa reputação, ou bom testemunho, bom comportamento, mostrando a honestidade moral do comportamento que deveria ter aqueles que seriam escolhidos dentro da comunidade cristã para o trabalho do Senhor de repartir as doações que vinham para atender as viúvas. Desta forma, também o apóstolo Paulo não trabalhava no reino de Deus por reconhecimento humano, da mesma forma que ele chegou naquela cidade de Tessalônica e trabalhava com suas próprias mãos para o seu próprio sustento. Ele ensina aquela igreja. Em 1 Tessalonicenses 2 e 6, que está também na leitura bíblica em classe, ele diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Note, esse servos pesados tinha a ver com
o reconhecimento de vantagem também em relação àquela igreja. Ele podia até usar da sua autoridade apostólica por plantar aquela igreja para obter vantagem, mas pelo contrário, abria mão disso para mostrar a sua idoneidade moral, a sua honestidade no comportamento para com aquela igreja. Assim, ele ensina os apóstolos que trabalhava, melhor dizendo, ensina aquela igreja que trabalhava com suas próprias mãos para o seu próprio sustento, além de pregar o evangelho do reino de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, ele ensina aquela igreja dizendo que trabalhava noite e dia para não ser pesados a nenhum de vós. Não que não tivesse autoridade, mas para dar o exemplo. No verso 10, ele instrui aquela igreja ainda dizendo, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ele próprio, o apóstolo Paulo, dava o exemplo, trabalhava com suas próprias mãos para o sustento pessoal e pregava o reino de Deus, a palavra do Senhor, na cidade de Tessalônica. Desta forma, diz o comentarista, a conclusão é clara. Os que aspiram fama, prestígio, caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve ser para glorificar a Deus. O número 3, vida irrepreensível. O termo irrepreensível denota uma conduta livre de censura, ou sem qualquer censura. O cristão verdadeiramente transformado deve ter uma vida irrepreensível. Assim também o apóstolo Paulo ensina que deve ser o comportamento da igreja do Senhor, uma de suas características, uma de suas marcas, em Efésios capítulo 5, versículo 27. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Desta forma, neste contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua própria postura, que era santa, justa e irrepreensível. Segundo o apóstolo indica no texto de 1 Tessalonicenses 2, versículo 10, está na leitura bíblica em classe. Ele diz, vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creste. Desta forma, o comprometimento do cristão com os valores do reino de Deus é o reflexo do nível de comunhão dele com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, o versículo 31, o apóstolo ensina a igreja de Corinto dizendo, portanto, o que comais, o que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Assim, o crente regenerado possui uma conduta de retidão em suas ações, uma reputação ilibada e uma vida irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, convicção social. O número 1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. O comentarista ele diz que o papel da igreja é proclamar o evangelho, aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social. O dever do cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, nos instrui o apóstolo dizendo, se alguém sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Note que isso indica, dá-se a entender, fazer o bem em seu comportamento, na sua conduta moral, o dever dele no seu comportamento, na sua moral, é agir de modo socialmente, aliviando o sofrimento dos necessitados, também socorrer aquele que precisa. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O número 2, dedicação altruísta. O termo altruísta aqui é o contrário de egoísta. O altruísmo é um sentimento de alguém que trabalha sem interesse
em nada, sem esperar receber nada em troca. O egoísta, ele espera receber algo em troca, ele trabalha pelos seus próprios interesses. O apóstolo Paulo, ele trabalhou na propagação do evangelho com um sentimento altruísta, sem esperar receber nada em troca. Em Atos capítulo 20, versículo 24, quando ele dá a sua despedida, ou melhor, se despede dos anciãos de Éfeso, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Note a expressão que Paulo fala de não ter a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse com alegria o seu ministério e a carreira que recebeu do Senhor Jesus. Note, ele só tinha valor, ou melhor, a sua vida só tinha valor se fosse na causa do evangelho. No verso 33, ainda do capítulo 20 de Atos, ele diz que de ninguém cobiçou prata, nem ouro, nem veste. O comentarista ele faz um apontamento aqui, que mesmo com o direito que o apóstolo tinha de receber da igreja o próprio sustento, conforme pontuado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, ele diz: ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados, ou melhor, servos pesados. Ele abria mão do sustento da igreja para trabalhar pelo seu próprio sustento, para não ser pesado, para dar o exemplo. Não cobiçou nada dos anciãos de Éfeso, da igreja de Éfeso. Do mesmo modo, abriu mão de receber alguma vantagem para o seu próprio sustento da igreja de Tessalônica. A Bíblia também não condena a provisão financeira para os obreiros. Pontua aqui o nosso comentarista. Diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, digno é o obreiro do seu salário. Assim, o apóstolo explica que não usou dessa justa prerrogativa, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, conforme 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, e capítulo 9, versículos 11 e 12. Desta forma, são essenciais para a pregação do evangelho. O que podemos aprender do apóstolo? O amor e o trabalho voluntário. Da mesma forma que Paulo, ele amava a obra do Senhor, não tendo até mesmo sua vida por preciosa, contanto que cumprisse a sua carreira e o seu ministério, o obreiro, o cristão, aquele que tem a sua vida transformada por Cristo, uma convicção social dentro de si, dada pelo Espírito Santo, ele tem amor pela obra do Senhor e faz um trabalho voluntário. Davi, no Salmo 51, verso 12, ele fala para o Senhor dizendo que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Desta forma, a convicção social presente na vida do apóstolo Paulo era um exemplo para a igreja e também para nós nos dias de hoje. Queridos, Paulo foi submetido a várias restrições, várias provações, e até mesmo para chegar na cidade de Tessalônica, passou por apuros em sua vida, foi açoitado, preso, tudo por causa do reino de Deus. Assim, ele deixou o exemplo de imensa convicção de nossa eleição em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, pontuado pelo nosso comentarista, diz o texto da palavra de Deus: e sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Todo cristão deve ter a convicção dada pelo Espírito Santo, uma convicção que envolve o aspecto espiritual, o aspecto moral e o aspecto social. Encerramos nosso comentário aqui, nosso breve comentário neste vídeo, e convido você, visite a nossa página do Instagram, Cristão Missionário, tem a descrição aqui embaixo. Conheça a obra de missões que cooperamos com a obra do Senhor.
pela graça de Deus. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.